Graça e paz, meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus. A mensagem de hoje será baseada no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, do versículo 12 em diante, que diz assim: Adonai apareceu então de noite a Salomão e lhe disse: Ouvi tua prece, escolhi este lugar para mim como casa de sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não houver chuva, quando eu ordenar os gafanhotos que devorem o país, quando eu enviar a peste contra meu povo, se meu povo, sobre quem foi invocado meu nome, se humilhar, orar, buscar minha presença e se arrepender de sua má conduta, eu do céu escutarei, perdoarei seus pecados e restaurarei o seu país. Doravante meus olhos estão abertos e meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. 19. Mas, se me abandonares, se negligenciares os mandamentos e as normas que vos propus, se fordes servir a outros deuses e lhes prestardes culto, eu os arrancarei da minha terra e que lhes dera. Esta casa que consagrei em meu nome, eu a rejeitarei da minha presença e a farei objeto de escárnio e de riso entre todos os povos. Esta casa tão excelsa será para todos os transeuntes motivo de espanto. Eles dirão: por que Adonai tratou assim esse país e essa casa? Responderão: porque abandonaram Adonai, o Deus de seus pais, que os fez sair da terra do Egito. Aderiram a outros deuses, adorando-os e serviram-nos. Por isso fez vir sobre eles todas essas desgraças. O livro de Crônicas, que na nossa Bíblia se divide em dois, originalmente era um só. E seu nome original era Os Anais, o Acontecimento dos Dias e o Tempo. Ele também era conhecido por O Livro das Coisas Omitidas. E no século II ou III, por Jerônimo, que é no período da Patrística, ele era chamado de a Crônica de toda a História Sagrada, porque esse livro é um compilado de fontes sacerdotais que vai de Adão até o fim do reinado de Judá, quando Nabucodonosor fez o povo de cativeiro. E também assim tem coisas ocultas, chamadas de coisas ocultas, porque tem certas frases, certos textos aqui que não tem no livro de Reis. Que, por exemplo, esse versículo 13 ao 16 não tem no livro de Reis. No primeiro livro de Reis, versículo, capítulo 9, não tem lá. E por que isso também? Porque existe também a tradição oral, que é passada de pai para filho, e eles também pegaram essas coisas. Bom, e também o autor principal desse livro é o profeta Esdras, que é o mesmo autor do livro de Esdras, que foi mesmo sacerdote no período de Neemias. E eu gostaria de chamar a atenção aqui no versículo 13, que tem uma parte aqui bem peculiar ao nosso tempo, nesse tempo de pestilência, nesse tempo de coronavírus, que diz assim: quando eu enviar a peste contra o meu povo. Porque tem cristãos evangélicos que eles falam assim: essa doença é vinda do diabo, ficam falando essas coisas, ficam pensando que foi o demônio, o próprio Satanás que enviou essa doença para o mundo todo. Mas isso aí gera um certo dualismo, porque tem evangélicos que tem mania feia de fazer com que, poxa, como se a religião fosse dois deuses, fosse Deus e o diabo. Mas na verdade o diabo é um anjo caído. E tá certo que no livro de Jó teve lá as coisas ruins que aconteceram com Jó e a família dele. Porém, é o seguinte: mesmo assim, houve a permissão de Deus. Ou seja, mesmo assim, houve a soberania de Deus sobre as coisas ruins. Por isso que Deus está no controle de tudo, por isso que Deus está no controle dessa doença. Porque foi Ele que enviou, foi Ele que permitiu que acontecesse isso tudo, então por isso que Ele está no controle. E também, por que tem acontecido essas coisas ruins no Brasil? Bom, vamos ler aqui no versículo 19. Mas se me abandonares, se negligenciares os mandamentos e as normas que vos propus, se fordes servir a outros deuses e lhes prestardes cultos, eu os arrancarei da minha terra que lhes dera. Vamos aqui no finalzinho aqui do 22.
que diz aqui: por isso fez vir sobre eles todas essas desgraças. Por quê? No 22, no começo, fala que abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais. Abandonaram o eterno Adonai, o único e verdadeiro Deus. Desde 1891, na primeira Constituição Republicana, o Brasil não é mais um país cuja religião oficial é o cristianismo. É um Estado laico. E em Salmos diz lá que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Eterno. Então, como que a nação pode ser feliz, sendo que o Deus soberano não é o nosso Deus? Está sendo que a maioria dos religiosos são cristãos, beleza. Só que a religião oficial não é o cristianismo. E se eu olhar bem o que tem acontecido nos últimos tempos aqui no Brasil, o que tem acontecido no carnaval, especialmente no período de carnaval, tem tido muita blasfêmia contra o nome de Deus. Tem tido muita heresia também. As pessoas têm perdido o temor. Tem tido movimentos aí no carnaval. Jesus apanhando do diabo no desfile de carnaval. Jesus travesti, que eles chamaram, se não me engano, foi de o Jesus praticamente correto do século moderno, alguma coisa assim. E também teve um filme também que botaram Jesus gay. As pessoas têm perdido mesmo o temor a Deus. E Deus tem mostrado que Ele existe, que é necessário que as pessoas se voltem para Ele, que é necessário que haja um arrependimento dessa nação. Porque aqui diz no versículo 14: se o meu povo, sobre quem foi invocado o meu nome, se humilhar, orar, buscar minha presença, se arrepender de suas más condutas, eu do céu escutarei, perdoarei seus pecados e restaurarei o seu país. O que nós temos que fazer? Clamar o nome de Deus. Fazer as pessoas se reconhecerem que são pecadoras. Fazer com que as pessoas se humilhem perante a Deus. Peçam perdão pelos seus pecados e não voltem mais a fazer essas condutas, essas blasfêmias todas que têm acontecido. Essas idolatrias todas que o Brasil tem tido. Por quê? Porque Deus não tem sido o Deus soberano desse país. Esse país tem que voltar a ter sua religião oficial, a cristã. O país todo tem que voltar a adorar o único e verdadeiro Deus. Tem que voltar a adorar Jesus Cristo, o único e verdadeiro Senhor de nossas vidas. Tem que reconhecer isso. Tem que parar com as práticas idólatras. Então, se a gente tem que olhar bem aqui, arrepender-se da má conduta, né? Naquele tempo lá de Salomão existia muito paganismo. As pessoas adoravam Baal, adoravam Asherá, os postes sagrados. E Deus abomina isso, porque Ele, desde lá, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz lá: ouça Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é o único. Não adorarás um outro Deus a não ser o nosso Deus. Está lá um dos mandamentos também. E o que o Brasil tem feito era muita idolatria. Há muita adoração a falsos deuses. Idolatria a artistas. Idolatria a tudo qualquer coisa em que o nome de Deus é rebaixado. Se nós olharmos aqui também, outra coisa também, que Deus consagrou a casa. Ele falou mesmo que o nome dele estaria naquele lugar lá. Porém, o povo de Israel, ele não se arrependeu dos seus pecados até os períodos do exílio. O que aconteceu com o povo de Israel foi o seguinte:
foi dominado pelo Nabucodonosor. Jerusalém foi destruída. O templo de Jerusalém, onde as pessoas olhavam para ele e falavam assim: Deus habita aqui nesse lugar, foi destruído. Houve a desolação, acabou a esperança, acabou tudo. Porém, eu digo uma coisa: há uma esperança para o Brasil. Se nós olharmos bem, nós clamamos a Deus. Você pode pensar assim: mas Deus não responde no meu clamor, Deus não responde minha oração. Bom, se você olhar bem o versículo 11, diz que Deus respondeu a oração de Salomão, que foi ali no capítulo 6, né, que foi logo depois do Palácio Real. Se você for olhar bem o paralelo a essa passagem, que é no primeiro livro de Reis, capítulo 7, versículo 1, Salomão concluiu as suas obras do Palácio Real em 13 anos. Então Deus levou 13 anos para responder a oração de Salomão. O silêncio de Deus é inevitável. O silêncio de Deus na nossa vida é inevitável. O que nós temos que fazer? Ter paciência, ter perseverança na nossa fé e saber escutar o que Deus diz na nossa vida. Saber escutar a voz de Deus. Mas como saber escutar a voz de Deus? Ler a palavra de Deus, praticar a boa conduta de Deus, praticar as boas obras que Deus fala para nós praticarmos, praticar tudo aquilo que é bom e agradável a Deus, fazer a vontade de Deus, adorar a Ele unicamente, adorar a Ele em espírito e em verdade, se arrepender dos seus pecados, saber que Deus, apesar no período do silêncio, Ele está presente em nossa vida. Porém, Ele responde no tempo dele. Deus é paciente conosco. Deus é compassivo conosco. Deus é misericordioso conosco. Pois o amor dele, em sua grandiosa misericórdia, é conosco. Deus, Ele é grandioso. E a nossa nação tem que reconhecer que não há outro Deus. Não há outro Deus nessa nação. Não há outro Deus em todo qualquer lugar. Só existe um Deus. Portanto, meus irmãos, eu vos falo. A situação está difícil? Tá. Mas clame a Deus, que Ele ouvirá. Mas a resposta de Deus virá no tempo dele, quando Ele achar necessário. Deus nunca abandona aqueles que são filhos dele. E Ele sempre dá uma chance. Assim como Deus deu uma chance, mais uma chance para o povo de Israel, para o povo judeu, quando Ele trouxe eles de volta para o cativeiro. E assim Ele também enviou o seu único verdadeiro filho, o único unigênito, seu filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim eu te digo, Deus quer que você se arrependa dos seus pecados, venha a se converter verdadeiramente e venha a sempre a praticar aquilo que Deus quer que nós pratiquemos. Bom, eu agradeço a Deus por essa mensagem. Eu agradeço a você que está vendo esse vídeo. Que Deus te abençoe rico e abundantemente. Espero que essa mensagem seja edificante para todos nós, para o corpo de Cristo. E que Deus abençoe muito a tua vida. Em nome de Jesus, amém.